Boa noite a todas e a todos. Permitam-me, em nome do nosso anfitrião, ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, coordenador do IDP, cumprimentar todo o corpo docente e os demais colaboradores dessa instituição. É um prazer poder estar aqui, ao lado, nesta mesa, para falarmos de um tema tão relevante para o Brasil, que é a reforma tributária, equilíbrio fiscal e justiça social, tendo ao meu lado pessoas tão ilustres como o presidente da Fundação Getúlio Vargas, como o presidente do BTG Pactual e nosso mediador, desembargador Marcos. Eu digo sempre que, na minha vida pública, eu estou política, mas a minha alma é uma alma de academia, uma alma de professora. Eu sou professora e estou na vida pública, ministra hoje do Planejamento e Orçamento do Brasil, do governo do presidente Lula. Portanto, eu quero aqui iniciar as minhas palavras dizendo, como o presidente Sarney, que serei breve, serei mesmo. Diz o ditado que político não pode ver um microfone, porque ele sabe como começa e nunca sabe quando termina a sua fala. E, por isso, eu normalmente trago fichas, porque assim eu vou num roteiro, e, com isso, quando chega na última ficha, eu falo, agora é hora de parar, porque deu o tempo devido. Nos meus 15 ou 16 minutos de fala, eu vou aqui cronometrar, eu quero, antes de mais nada, dizer que muito do que precisa ser dito para uma plateia como esta, de jovens que não são o futuro do Brasil, são o presente, são o hoje desta nação, já foi dito. Primeiro, pelo ministro Gilmar Mendes, que não precisava nem fazer o belíssimo pronunciamento que fez, bastava entregar o título honoris causa para o presidente José Sarney, num reconhecimento que o que falta no Brasil é memória. Um povo sem história e sem memória é um povo que está fadado a cometer sempre os mesmos erros e não conseguir alcançar o seu objetivo comum. Segundo, o que foi dito, e não precisava nem ser dito no belíssimo pronunciamento do presidente José Sarney, estava exatamente na figura de um homem de 93 anos, que, ao invés de estar no seu descanso merecido do lar, vai até o último dia da sua vida servir ao Brasil. Este é o verdadeiro estadista e líder que o Brasil precisa. E nós não precisamos estar com mandatos eletivos, basta exercermos bem a profissão que abraçarmos. Advogados, economistas, administradores, jornalistas, não importam. Cada um de nós vai, de alguma forma, exercer vida pública, que vocês possam exercer com galhardia, com honra, com coragem, e não desistir nunca. Então, dentro dessa fala inicial, eu gostaria de lembrar de toda a história de presidente Sarney, lembrando também que presidente Sarney, além de tudo, implantou o maior sistema social público do planeta Terra, que foi a implantação do Sistema Único de Saúde, quando presidente da República. Navegar é preciso, viver não é preciso, já disse o nosso sempre poeta Fernando Pessoa. Mas, enfim, eu quero dizer para vocês, enquanto jovens, que eu tive o privilégio de percorrer o Brasil 2 vezes em um único ano. Num ano só, em menos de 365 dias. Primeiro como candidata à presidência da República, depois por determinação do presidente Lula, andando em todas as capitais para perguntar ao Brasil, que Brasil vocês querem para os próximos 4 anos. Eu aprendi, entre tantas coisas, que o que precisa ser dito para o Brasil é aquilo que há de mais óbvio. Fortalecimento da democracia, a importância de se viver numa democracia, a importância de se entender que a política, a boa política, é o único caminho para administrar e realizar sonhos e, acima de tudo, que não há democracia, não há futuro, não há desenvolvimento social, não há progresso, não há dignidade, não há cidadania, não há diminuição da desigualdade social sem, dentro da democracia, nós respeitarmos os 3 poderes constituídos pelo país através de voto ou de mandato. E, nesse sentido, eu reconheço a importância da harmonia e da independência entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Mas, como disse, e aqui sigo o meu roteiro muito breve, eu quero falar do que é óbvio. E o óbvio, talvez uma das poucas coisas em que há unanimidade no Brasil, seja esta frase: o Brasil arrecada muito e arrecada mal. Tem uma das maiores cargas tributárias do planeta Terra. Tão grave quanto isso,
o Brasil gasta muito e gasta pior ainda. Dentro dessa equação, é difícil garantir equilíbrio fiscal. Mas é mais grave ainda, é impossível garantir justiça social. Sobre a ótica desse país que arrecada muito e arrecada mal, e daí o tema, a receita e o remédio, o único remédio possível, é nós revermos o sistema tributário injusto do Brasil, que é regressivo, porque ele cobra mais de quem mais precisa, que são os pobres, porque ele tributa no consumo, e quem mais consome proporcionalmente à sua renda não é o rico, é o pobre. É um sistema tributário perverso, porque tributa mais o consumo do que a renda. O pãozinho de cada dia, que não faz cócegas, talvez, para o nosso bolso, ele é contado em moedas para aquela população, muitas vezes, que vive de bico ou desalentado, que vive, muitas vezes, pedindo as bênçãos de alguém para colocar comida na sua mesa. Então, diante desse cenário, a reforma tributária é, sem dúvida nenhuma, o pontapé mais do que inicial, fundamental, a única bala de prata que nós temos para fazer o Brasil crescer pela primeira vez na sua história em 40 anos. Porque quando nós olhamos na linha do tempo e vemos que o Brasil cresceu a média de 1% ao ano nas últimas 4 décadas, um país da grandeza, da riqueza, com as terras férteis que tem a terra do estado do ministro Gilmar Mendes, que é Mato Grosso, ou do meu estado, do Mato Grosso do Sul, ou de Goiás, não dá para conceber um Brasil tão rico com um povo tão pobre crescendo a meros 1% ao ano. A reforma tributária ela vem para simplificar, diminuir os impostos, unificando esses impostos, e, com isso, garantindo também, por um outro lado, né, que nós possamos, e muitos já dizem que ela é a reforma da indústria, garantindo a diminuição da carga tributária para esse setor, que hoje não consegue competir com o mundo asiático, e, com isso, não consegue gerar emprego e garantir renda para os nossos trabalhadores. Portanto, essa é a reforma também da indústria. Levou mais ou menos 30 anos para nós chegarmos nesse momento do amadurecimento político do Congresso Nacional para dizer: não tem mais como termos um país sem um sistema tributário justo. Por isso, a reforma tributária já foi aprovada na Câmara, o Senado já está fazendo o aperfeiçoamento, e manda ainda, no mês de novembro, provavelmente, para a Câmara dos Deputados, para fazer o papel de casa revisora, e, com isso, podermos entregar para a nação esta reforma que vem sobre a ótica da Receita, garantir justiça tributária, simplificar, diminuir essa regressividade, e, com isso, também, né, diminuir o nosso contencioso administrativo, a nossa sonegação, e todos os males que uma reforma, com um sistema tributário hoje não mais saudável, no passado se justificava, da guerra fiscal entre estados que abrem mão de receitas. Repito, no passado ela foi fundamental, mas que agora não se justifica mais. Dentro desse processo ainda, e falando sobre a reforma, para encerrar este ponto, trago aqui uma palavra de quem, por 8 anos, foi senadora da República. Os 2 maiores problemas da reforma tributária estão sendo solucionados pelo Congresso Nacional. Nenhum estado da Federação Brasileira e nenhum município vai perder com a reforma tributária. Vai haver um seguro receita para garantir, de forma gradual, que nos próximos 30, talvez 50 anos, está na dúvida se será por 30 anos ou por 50 anos, essa acréscimo da receita que virá sem aumento de imposto, mas por aumento em função do crescimento do PIB do Brasil, seja distribuído de forma harmônica entre os estados e municípios. E, segundo, garantir que setor de serviços, especialmente da educação, da saúde, eles não tenham um aumento dessa carga tributária. Em relação à reforma tributária, nós podemos estar dizendo, sem falsa modéstia, que nós podemos ter uma reforma tributária que, sozinha, pode ter a capacidade de aumentar em quase 1% o PIB brasileiro. Fora o crescimento normal do Brasil, a reforma tributária pode vir a garantir, para os próximos 15 anos, um crescimento do PIB do Brasil que pode variar entre 12% e 15%. Mas, como eu disse, o Brasil arrecada muito e gasta pior ainda. E aí vem o papel do Ministério do Planejamento e Orçamento. A pergunta que fica é: por que gastamos mal? Por que não os serviços
e o dinheiro público não chega onde mais precisa. Porque num orçamento de quase 5 trilhões de reais, tirando as despesas, mais de 5, tirando as despesas financeiras, chegamos a quase 3 trilhões, por que nós não temos um serviço, uma educação pública de qualidade? Porque o remédio não chega para a população carente, porque o sistema de saúde pública não funciona a contento. Esta pergunta, a meu ver, ao meu modesto entendimento, se deve a uma única razão. O Brasil não tem cultura de planejar. O Brasil não planeja suas ações. Se perguntarmos para o Banco Pactual, se perguntarmos para o setor produtivo, se perguntarmos do micro, pequeno, médio ao grande empresário, ele fala, eu não alugo um imóvel para colocar o meu estabelecimento sem fazer uma pesquisa antes. Eu quero saber se aquilo que eu quero comercializar ou vender realmente é aquilo que a sociedade precisa, a lei da oferta e da demanda. Na política, no Brasil, não é assim que funciona. Gastamos ao sabor dos ventos, por intuição, não, muitas vezes por interesses políticos, partidários ou eleitorais, sem planejamento. Daí, porque passamos uma pandemia das mais severas da nossa história, talvez a pandemia sanitária mais grave da nossa geração, sem uma carta náutica, sem rumo, e por isso não tínhamos vacina. O primeiro ato do presidente Lula foi recriar o Ministério do Planejamento, e nos deu uma missão. Simone, percorra o Brasil e vamos fazer o PPA mais participativo da história. Vamos perguntar para o Brasil que Brasil eles querem para os próximos 4 anos. Para os jovens, para os moradores da zona rural, da cidade, para os movimentos sociais, para a academia. E nós fizemos o PPA mais participativo. Ali tem um dado que é fundamental. Já sei que meu tempo são 20 minutos no total, estou indo para os meus menos de 5 finais. Ali, nós tivemos, entregamos para o Congresso Nacional o planejamento mais participativo e moderno da história. E nós trouxemos as 5 prioridades máximas. Não sou eu, é o povo que disse. A prioridade primeira, combate à desigualdade social e à fome. Segundo, educação básica de qualidade. Terceiro, saúde pública primária e também as especializadas de qualidade. Investimento público e a neoindustrialização. Queremos emprego com carteira de trabalho assinado. O mais bonito foi ver que do cidadão mais simples ao mais abastado, e não estou falando de intelecto, estou falando da questão financeira mesmo, porque o mais simples tem que preocupar com pão, né? Com pão de cada dia. Ali eles perguntaram para nós, onde está a mulher no orçamento brasileiro? Onde está a juventude no orçamento brasileiro? Onde está a questão da sustentabilidade do meio ambiente? Onde está a igualdade racial? E na transversalidade nós incluímos isso no PPA. E é o PPA que é a primeira carta, o primeiro instrumento do orçamento. Nós falamos muito em compromisso social, e não há compromisso social sem equilíbrio fiscal. Ninguém pode, eu sou de origem árabe, eu sou neta de libaneses, e eu me lembro, assim, não com essas palavras, mas assim, acredito que, apesar de tanto tempo dos meus avós falecidos, mas eu acho que eu aprendi algumas lições. Basicamente, não gastar o que não se tem. Se possível, apenas se possível, não gastar tudo o que se tem, mas o pouco que se gastar, gastar bem, gastar com aquilo que é prioridade. E é isso que significa equilíbrio fiscal. Muitas vezes não é falar em corte de gastos públicos no momento de um déficit social tamanho, que tem 33 milhões de brasileiros passando fome. Eu tinha, o ano passado, 40% de brasileiros com insuficiência alimentar, 40% dos nossos jovens com falta de proficiência em matemática, em ciências e gramática. Mas talvez começar no primeiro passo, nesse ano de 2023, como fizemos, e arrastando provavelmente para 2024, falarmos na qualidade dos gastos públicos.
Vamos fazer o social com responsabilidade, mas dentro daquele limite. Por isso, o objetivo deste governo de tentar alcançar a meta zero, no sentido de não ter déficit primário no ano de 2024. E agora, já indo para a minha fala final, eu tive o privilégio de, como ministra, e por conta disso, e com esse enfoque, de poder criar, dentro do nosso ministério, pela primeira vez, a Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Não a posteriori, tendo muitas vezes que o Supremo julgar causas contra o fisco ou contra o governo federal por não atendimento de interesse público das nossas ações, mas fazermos avaliação antes de implantar a política pública. Ela realmente é eficiente ou ela está sendo eficiente, ela vai chegar onde mais precisa e ter a coragem de cortar políticas públicas que não funcionam mais ou que não atendem ao interesse público. Estão aqui, eu gostaria que vocês conhecessem, os dois secretários responsáveis, a secretária nacional do Planejamento, que é a Liani, e o secretário de Avaliação de Políticas Públicas, que é o professor Sérgio Firpo. Eu não poderia encerrar sem antes lembrar de que isso tudo depende de um dever de casa anterior. Nós falamos em qualidade de gastos, falamos da reforma que precisamos, isso tudo para se alcançar o social, mas é importante lembrar que é preciso ter um diagnóstico preciso. Nós estamos perguntando que Brasil nós queremos, mas há antes que fazer a seguinte pergunta: que Brasil nós somos? E por isso é que nós fizemos, dessa vez, também o censo mais tecnológico. Lamentavelmente, o censo é a nossa fotografia. Ele não veio bonito. Ele veio numa foto, eu diria, em preto e branco, borrada. Uma foto que acentua as nossas desigualdades sociais, que fala que o Brasil está envelhecendo mal. Nós estamos diminuindo a nossa taxa de natalidade e estamos perdendo a capacidade de garantir a uma geração de jovens a qualidade do ensino, permitindo que ele tenha a produtividade e a dignidade do emprego. Mas ainda temos tempo. Então, eu queria dizer que está sob a nossa responsabilidade o IBGE e o IPEA, que todas as senhoras e os senhores conhecem, e eles são grandes responsáveis por entendermos que políticas públicas são as verdadeiramente eficientes. E assim, com esta carta náutica do PPA, de um lado, e do planejamento, garantindo o equilíbrio fiscal de não gastar mais do que arrecadamos. Aliás, no nosso arcabouço agora, nós só vamos poder gastar 70% do aumento da receita anual, garantindo, portanto, essa responsabilidade fiscal. Desta forma, nós vamos garantir o compromisso social da dignidade e da cidadania para a nossa gente. Deixo aqui um convite para vocês. Nós falamos no planejamento de médio prazo. Isso não é planejar o Brasil. Começamos o ano que vem, ouvindo as academias, os jovens, os setores produtivos. Nós vamos falar com o homem do campo, nós vamos falar com os movimentos, nós vamos falar com quem queira conversar conosco e dialogar, porque nós queremos entregar, no final deste mandato, um plano nacional de longo prazo com o Brasil. E a pergunta que nós faremos a vocês, e queremos o IDP fazendo parte desse processo, é: que Brasil nós queremos para os próximos 15 anos? Portanto, o convite que eu deixo para vocês é: vamos juntos construir esse futuro do Brasil e fazer a Agenda 2540, ou quem sabe 2550, se for essa a vontade do povo brasileiro. Muito obrigada.